pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Já pega a tua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Aleluias. Aleluias, meu Pai. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo fala de um Deus. O mundo, às vezes, também está falando de um Jesus. O mundo fala de um amor. A política, agora, do novo governo, fala também de um amor. O amor venceu. Mas a Bíblia é clara que o único verdadeiro amor é quem? O Senhor. Quem, amados? Senhor Jesus. Ele é o único amor. Quando a Bíblia fala e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a única verdade que pode te libertar é o Senhor Jesus. E a única verdade que pode te libertar é a palavra de Deus. O mundo fala de um Deus que eles não sabem quem é esse Deus. O mundo segue os outros deuses, achando que esses outros deuses é o mesmo Deus da Bíblia. É o mesmo Deus que está aqui. Mas não é. Quando nós falamos, você tem que aprender. Eu sempre falo assim, para me diferenciar o meu Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, para me diferenciar o Deus da Bíblia com o Deus que o mundo quer apresentar, eu sempre cito o Deus de Israel. Eu sempre cito. Porque o Deus Todo-Poderoso, aqui na Bíblia, é conhecido como o Deus de Israel. Não é o Deus do Brasil, não é o Deus da Argentina, não é o Deus do Japão, não é o Deus da Venezuela, não é o Deus da China, não é Deus de lugar nenhum. Ele é simplesmente conhecido como o Deus de Israel. Então você tem que colocar no teu coração que você serve ao Deus de Israel. Aí as pessoas, todo mundo fala, mas Deus está em todo lugar. Mentira. Deus não pode estar em todo lugar. Deus só vai estar aonde está os justos. Você acha que Deus vai estar lá no centro de terreiro? Você acha que Deus está lá no templo satanistas? Deus só vai estar aonde está o servo dele. Amém, amado? Aonde você estiver, ali vai estar Deus. Aonde estiver um fiel, um crente, aonde estiver um justo, ali está o Senhor Jesus. Os servos. Amados, o mundo não é destruído por Deus por causa dos justos. Entende isso? Por causa dos justos. Tem uma frase que eu até escrevi, quero ver se eu me lembro, que mais ou menos assim, que eu não me lembro direito como é que eu escrevi isso daí, mas uma coisa eu sei, que Deus ele não destrói o mundo por causa dos ímpios,
porque está o justo ali. Sodoma e Gomorra foi totalmente aniquilada pelo Senhor. Mas antes de aniquilar, ele tinha que tirar um justo de lá, que era Ló. Ló saiu, a cidade foi totalmente destruída. Se tivesse pelo menos 10 pessoas nessa cidade, Deus não ia destruir. Deus não ia destruir. Noé construiu uma arca, veio o dilúvio, acabou com tudo. Mas continuou, por quê? Porque Noé foi o único justo. Então tem certas coisas, amado, que não acontecem mesmo com o juízo de Deus por causa dos justos. E se nós somos justos, se eu sou justo, você é justo, cada um de nós é justo, às vezes não acontece nada no teu bairro, juízos e tudo mais, porque existe algum justo ali. Porque nós não podemos pagar pelo preço dos injustos. Compreende? Não podemos. Não podemos. Por isso que fala, João, ele cita, o apóstolo João se preocupou com a verdade para desfazer a mentira. E hoje, o governo de hoje está usando a mentira para enganar, para manipular as pessoas. Esse é o ocorrido que aconteceu. Observe. Algo aconteceu e se virou totalmente contra nós. Totalmente. A gente observa, parece que realmente já está para entrar a ditadura e realmente está para entrar o comunismo. E o Espírito Santo já está me dando mensagem para mim começar a pregar desse jeito, para começar a preparar a igreja. Para começar a preparar a igreja. Por isso que a gente fala, tem que buscar o Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque quando começar a acontecer as coisas, amado, é só com o Espírito Santo que você vai aguentar. Sem o Espírito Santo, você não aguenta. Você se curva. Então, quando o apóstolo João escreveu isso, ele falou isso, e conhecereis a verdade vos libertará, porque era a única forma de desfazer a mentira. Se eu conheço Jesus, então não tem como me enganar. Pode vir o falso profeta, ele não me engana. Ele engana os outros, mas não me engana. Pode vir qualquer um falar de Jesus. Ele engana todo mundo, mas ele não vai me enganar. Não vai. Porque eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho a verdade dentro de mim. Porque quando você tem a verdade dentro de você, qualquer um que falar uma mentira, você vai ver que o negócio não bate. Não bate. Porque ele vai te libertar. Amém, amados? Digam graças a Deus. E o tema da mensagem é o Espírito da Verdade. E a gente vai falar sobre esse Espírito Santo, a gente vai falar sobre esse Espírito da Verdade. Amém? Curve em sua cabeça, feche os seus olhos, põe a mão sobre a sua Bíblia. Vamos orar a Deus e pedir a direção. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar no coração do teu povo, meu Pai. Que o Espírito da Verdade agora, meu Deus, venha abranger e abrir, meu Pai, as nossas mentes, meu Pai. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu peço a Ti, desenvolva essa mensagem e fala no coração de cada um de nós. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpe suas mãos e palmas para Jesus. Pode se assentar. O que é o Espírito da Verdade? Aí mesmo em João, capítulo 14, versículo 17. O que é esse Espírito da Verdade? O que é? Quem é ele? Por que fala o Espírito da Verdade? João capítulo 14, versículo 17 diz assim: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito da verdade, ele não vem do mundo, não vem de lá. Eu escrevi uma anotação assim: por mais bonita que sejam as histórias do mundo, muitas delas não são verdade. Cresce cada dia a atração pela ficção. O povo está totalmente desiludido, achando que Jesus está lá no mundo, na bagunça, no cervo, na prostituição, achando que o nosso Deus está lá, no meio dos deuses, se envolvendo com outros deuses. E eles acham que o Espírito está lá. Está sim, o Espírito do anticristo, o Espírito do engano. Se você não buscar esse Espírito de verdade dentro de você, quando aparecer o anticristo, um dia eu vou pregar sobre o anticristo, o Espírito Santo está falando comigo. Quando ele chegar, ele vai conseguir enganar muita gente com palavras bonitas. Vai dar tudo o que você quer. Quando começa a dar tudo o que você quer, fique esperto. Fique esperto. Às vezes você vai achar que é a bênção de Deus e por fim não é. Por isso que eu falei aquele dia: não ore a Deus para abrir portas. Esse que é o perigo. Deus abre as portas. Não abre. Ele não abre portas, ele abre a porta. Porque se ele abrir umas 30 portas para você, você não vai saber qual é a porta certa. Você se perde nessas portas. E aí que muita gente cai no engano. Agora, quando você pede para abrir a porta, ele abre uma porta, você entra. Ele abre outra porta, você entra. Aí você tem a direção de Deus. Então não se fala portas, se fala a porta. Amém, amado? E aí esse espírito que está no mundo acha que a verdade está neles e a mentira está em nós. Vocês já perceberam isso? Quando acontecem essas coisas, não parece que a gente olhando, parece que a gente que está no erro? Parece que o mundo inteiro está certinho e só quem está de dentro da igreja que está errado. Os crentes net estão lá, tudo certinho. Você que devolve o dízimo, você que dá a oferta, você ainda está errado. Você que participa da Santa Ceia, ainda você está errado. O crente net não. Só ele que está certo. E se você falar, pronto, você arruma maior confusão. Por quê? Porque o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê. Então não tem como receber o Espírito da verdade no mundo. Porque quando você está no mundo, você está vivendo uma vida de ficção. Você está vivendo na base da mentira. Aquilo ali vai refrescar os teus olhos. Vai dar tudo aquilo que você quer deste mundo. Mas quando você entra para a realidade de dentro da igreja e se converte ao Senhor Jesus, você vai ver que os teus olhos é totalmente diferente do que lá no mundo. O mundo é cheio de enganos, pessoal. O mundo é cheio de engano. O mundo fala de amor de um lado, mas está destruindo o outro. Quando se trata do amor do Senhor Jesus, se abrange tudo. Não tem separação. É que nem eu acabei falando no início. O atual agora, o amor venceu. Vai estar lá. Gente morrendo. Está lá. Num campo de concentração. Parece que nós já estamos vivendo a era do Hitler. Aquilo ali é o pontapé inicial de uma ditadura e de um comunismo. A hora que eles resolverem toda a situação com aquele pessoal que está lá, com mais de 2.000 pessoas, aí eles vão partir para cima de nós. Se preparem, igreja. Se preparem. E eles vão falar do amor para você. E se você não tiver isso aqui, você vai cair. Você vai ser enganado. Amém, amado?
O Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, ele não está no mundo. Amém, amado? Não está no mundo. Para você saber desse Espírito da verdade, observa, lê as Sagradas Escrituras. Está tudo aqui. Amém? Está tudo aqui. Não caia nas ideias erradas. Toma cuidado com o que vem para você. No seu WhatsApp, Facebook, Instagram. Toma cuidado. Porque o espírito do anticristo, ele continua cada vez mais ousado. Porque a hora que ele aparecer, ele vai dar tudo para você. Vai falar bonito. Vai dizer que é crente. O outro cidadão que eu vi lá na internet apareceu com barca de crucifixão, carregando lá o Jesus pendurado e dizendo: o amor venceu, agora ele está carregando Jesus, que Jesus vai estar com ele. Será mesmo? Será? Porque eles estão apresentando o Jesus crucificado, pendurado. Aquele negócio lá. Aquele ali não presta, aquele ali está morto. E outra, como diz a Bíblia, aquilo ali é uma maldição. Uma maldição. Uma vez eu preguei sobre isso, que aquele crucifixo que tem aquele Jesus pendurado, entre aspas, aquilo ali é uma maldição. Porque na Bíblia fala claramente: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E se eu tenho um troço daquilo ali, é uma maldição. Por que você acha que nada dá certo, por exemplo, nas cidades? Em todo quanto é lugar, em Câmara Municipal, está lá, bem no centro, aquele troço lá. Veja lá, tudo errado. Aonde quer ter aquele troço, dá tudo errado. É uma maldição. Tenha dentro de você o Espírito de verdade. Amém, amado? Palmas para Jesus, amado. E para você ter uma ideia que o Espírito da verdade, além dele não vir do mundo, ele vem pelo Espírito Santo. Quer ver? Aí mesmo em João, mas vai no capítulo 15 agora. Versículo 26. Aí mesmo em João, capítulo 15, versículo 26. Aí fala assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Amém, amado? Então, se eu tenho o Espírito Santo, vai testificar do Senhor Jesus. Se aparecer um homem parecido com Jesus, aparecer do nada, ele veio. O Espírito que está dentro de você, que é o Espírito Santo, ele vai testificar e vai dizer: esse é falso, esse Cristo é falso. Porque tem gente parecida com Jesus que está por aí, odiando o mundo, se achando que é Deus. Isso é falso. Aí quando você tem o Espírito da verdade, qualquer coisa que for falar, o Espírito Santo vai testificar que é mentira. Mas parece que tem 10 contra eu, mas são os 10 contra você. Amém, amados? Por isso que a missão do Consolador é nos ensinar a verdade que vem de Deus. Nos ensinar. Então veja que não basta somente falar Jesus. Basta ter um encontro com Ele. Viver uma vida com Ele. Ter uma comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Uma comunhão. Tem muita gente que fala de Jesus, mas não conhece. Enquanto o barquinho está navegando certinho, ele está na fé. Mas a hora que a tempestade começar, ele sai fora. Ele abandona o barco. Ele esquece até de Jesus. Tem que buscar o Espírito Santo. Digam graças a Deus. Aí mesmo em João capítulo 14, volta um pouquinho de novo. Versículo 26. Olha só. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, diga. Isso. Que o Pai enviará em meu nome, olha só,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Diga graças a Deus. Então ele vai ensinar, ele vai lembrar você de muitas coisas. Por isso que é importante ter esse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o Consolador, mas ele vem também para nos ensinar. Amém, amado? Nos ensinar. Aí mesmo em João, capítulo 16, olha só, versículo 8. Por isso que o Espírito da verdade, ele vem pelo Espírito Santo, abrindo nossas mentes e nos fazendo reconhecer também os nossos erros. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. São três coisas. Três coisas que o Espírito Santo faz. Ele convence o mundo do pecado, ele convence o mundo da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Olha só. Porque uma é você falar de Jesus, outra é você crer no Senhor Jesus. Observa que se você não crê no Senhor Jesus, já é pecado. Pensa, mano. Já é pecado, a pessoa já vive no pecado, aí não crê no Senhor Jesus, vive no pecado, já está no pecado. Aí no versículo 10, da justiça, porque vou para o meu Pai e não verei mais. Observa. Da justiça. Você tem que viver na justiça. Você tem que entender que Jesus, ele não está aqui na terra, ele está lá ainda. O que está aqui na terra é o Espírito Santo, amém, amado? É o Espírito Santo. Ele não está encarnado em algum homem, não, ele está lá. A justiça está lá, amém? Não aqui. A justiça do homem é falho, mas a de Deus não falha. Aí no versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Príncipe. Ele é conhecido como príncipe deste mundo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Então não pertence mais a nada a nós aqui, amado. A nossa vida terrena está aqui porque Deus ainda está dando um fôlego, mas a hora que Ele começar a recolher os servos dele, Ele vai começar a recolher. Porque o teu lugar não é mais aqui, o teu lugar é lá, no reino de Deus. Teu carro, tua casa, tudo que você tem vai ficar. Você não vai levar teu dinheiro, sabe, conta bancária, tuas riquezas, tudo vai ficar. Porque você vai lá, para onde? Para o reino de Deus. Porque o mundo já é do maligno. Então nós estamos confrontando, não somente com demônios qualquer, nós estamos dando de frente, de cara com o príncipe das trevas, que é o príncipe deste mundo, porque ele já está julgado. Se ele já está julgado, ai daquele que estiver seguindo ele, vai ser julgado o que? Da mesma forma. Amém, amado? Por isso tem que ter o Espírito Santo. Porque o príncipe das trevas, ele trabalha. Então ele vai naquelas mentes demoníacas. E a única forma de ele tentar destruir com o povo é ele tentando entrar num governo, é ele tentando entrar em algum lugar do governo, por exemplo, da cidade, do estado, ou até mesmo do Brasil, ou até mesmo no mundo. A única forma. E quando ele encontra essas pessoas, e eles estão aí, na política, criando leis para desfavorecer a família, leis para acabar com a família, leis para acabar com os crentes. Estão criando leis, amado. Mas quando você tem o Espírito da verdade, você não se deixa de enganar. Amém, amado? Não se deixe de enganar. E eu vou te dizer, os governantes agora já estão tudo tomado por esse espírito aqui.
estão tudo sendo governado pelo príncipe das trevas. Estão tudo sendo usado por ele. E nós vamos confrontar o príncipe das trevas, que é o Satanás. Por isso, amado, busca o Espírito Santo. Não cesse. Busca na igreja, se concentra na igreja, ora fervorosamente. Em casa também, tira teus momentos, teus minutos, algumas horinhas. Ora em casa, mas busque. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito da verdade dentro de mim. Busque. Amém, amado? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. E o Espírito da verdade, além de ele não vem do mundo, mas vem pelo Espírito Santo, ele também nos guia à verdade. Ele nos guia para a verdade. Então não tem como nós ser enganados. Quer ver? Aí mesmo, João capítulo 16, no versículo 13. Você vai pular um a mais aí. Fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Digam graças a Deus. Então ele vai te guiar em toda a verdade. A verdade só pode ser ensinada por quem é verdadeiro. O Espírito Santo nos ensina e conduz para a direção da verdade, revelando o que está em oculto. Eu não posso ensinar um povo, eu não posso ensinar vocês se eu não tiver esse Espírito aqui. Como que eu vou ensinar algo que eu não tenho? Como que eu vou falar de vida se eu não tenho? Porque o Espírito Santo é vida. Como que eu vou ensinar se eu não tiver de Espírito Santo? Como? Por isso que vocês que já quer obreiro, vocês têm que entender. Se eu sou obreiro, ou você que deseja até fazer a obra, se eu tenho vontade de fazer a obra de Deus como obreiro, você tem que ter esse Espírito aqui, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Amado, você tem que entender o seguinte: a diferença do poder de Deus. O poder de Deus, ele dá para todo mundo. Quando você está no poder de Deus, você expulsa demônios em nome do Senhor Jesus. Quando você está no poder de Deus, você cura pessoas enfermas em nome do Senhor Jesus. Quando você está no poder de Deus, você faz muitas coisas no nome do Senhor Jesus. Mas o fato é que se você está no poder de Deus e faz bastante milagre, não significa que você está salvo. O poder de Deus é uma. Agora, ser salvo pelo Espírito Santo é outra coisa. Porque eu posso fazer um monte de milagres. E está cheio de gente fazendo milagres aí no poder de Deus. Mas a garantia da salvação não está sendo, não. Porque se assim fosse, Jesus não tinha falado: eu expulsei demônios em teu nome, curemos enfermos em teu nome. Aí ele fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Para o Senhor Jesus me conhecer de fato, de verdade, eu tenho que ter esse Espírito aqui. Porque é Ele que batiza vocês com o Espírito Santo. É Ele que dá o Espírito Santo. Nós, os pastores, nós batizamos as pessoas somente nas águas. Esse é o nosso dever. Mas o Espírito Santo, quem batiza é o Senhor Jesus. É Ele que batiza. Não é o pastor, não é a igreja, não é a placa, não são os louvores, não são as canções. É o Espírito Santo que desce, porque é Jesus que vai lá e batiza. Amém, amados? É Ele que batiza com o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo desce sobre você, é porque você já está sendo reconhecido pelo Senhor Jesus. Por isso que você se torna o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Agora, para mim ser batizado com o Espírito Santo,
eu tenho que me entregar mais, eu tenho que me envolver mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que me entregar mais, sempre, todo dia, a gente tem que estar sempre se consertando diante de Deus. A gente erra direto, amado. Todo dia praticamente tem que estar pedindo perdão para Deus, não adianta. Todo dia. Às vezes acontece momento dos seus aborrecimentos, às vezes acontece que momento parece que se levanta com o pé esquerdo, parece que nada dá certo. É ou não é? Aí tem dia que você acaba nem orando, em vez de você ter orado mais, você orou menos até. E às vezes você chega na hora que você não consegue nem orar porque você não sabe o que falar. Mas você chega na hora e fala, ó Senhor. Às vezes é até bom quando acontece isso, sabia? Porque pelo menos você vai reconhecer e dizer, realmente eu preciso do Senhor Jesus. Se com Ele acontece assim comigo, imagine sem Ele. Você não aguenta, a gente não resiste. Amém, amados? Então você tem que buscar esse Espírito, para Ele te guiar em toda a verdade. Porque você vai deparar com pessoas que estão no mundo, que vai querer falar de Deus bonitinho para você. Você cai naquela ilusão quando mando de TikTok e tal. Eu não tenho esse negócio aí, mas cai aí pra gente no grupo lá, um cara lá, com a garrafa de cachaça na mão, citando a Bíblia inteira. Aí uns lá escrevem lá, nossa, esse é guiado por Deus, com cachaça na mão. Peraí, que estranho. Não, amados. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe que aquilo ali não bate. Tipo assim, como podemos dizer, é como se a gente chegasse e dissesse, parece que o meu santo não bate com o santo daquele. Ou o meu anjo não bate com aquilo ali. Não bate. O Espírito da verdade que está dentro de você não vai bater com o Espírito que está lá do mundo. Que está usando o nome de Deus em vão. E eles estão usando o nome de Deus em vão. E eles estão praticamente usando até a própria palavra contra nós. Contra nós. E às vezes dá vontade de falar um monte. Dá ou não dá? Talvez dá. Queima dentro de você aquilo ali. Queima. Mas você sabe muito bem para quem você entregou a sua vida para Jesus. Quem está ciente que já entregou a mesma vida para Jesus? Você está ciente mesmo que você entregou a vida para Jesus? É tipo assim, se chegar um outro Jesus aparecer para você do nada, será que você vê, não vai cair no engano? Você tem que ter certeza a quem você lançou a tua vida. Amém, amado? A quem você entregou a tua vida. Deixa Jesus te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Diga um amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, vamos lá. Agora nós saímos de João. Vamos lá para Marcos capítulo 4, rapidamente. Marcos capítulo 4, versículo 22. Posso ler? Pode ver, ó. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, para ser descoberto. Em algumas Bíblias está escrito assim, não fica nada em oculto que não seja revelado. Uma hora ou outra, a pessoa pode mentir que tem o Espírito Santo, a pessoa pode, se passar por santinho, mas uma hora ou outra, esse que está em oculto vai ser o quê? Revelado. E o que tem de pessoas que já passaram pelos altares de muitas igrejas, que hoje está sendo revelado quem realmente são. Jesus não deixa ninguém se enganar, não, amados. Ele não deixa. Ele não deixa nenhum de vocês se enganado. Se eu for um pastor que estou há muito tempo com vocês e eu estou enganando vocês estão me ouvindo tudinho. Aí eu falo para vocês, diga glória, aleluia, vocês vão dizer. Vão ou não vão? Diga aí, aleluia. Eu não escutei, aleluia. Então, aí eu falo, palmas para Jesus, vai, palmas para Jesus. Então, aí eu estou conduzindo vocês, mas de repente eu estou enganando.
Só que vai chegar uma hora que o Espírito da verdade, ele vai revelar que esse pastor estava enganando todo o povo. Está enganando. Por isso que quando você perceber que tem algo de estranho, em qualquer lugar, pede, Senhor, está escrito na tua palavra, que não fica nada em oculto que não seja revelado. Então revela para nós o que está em oculto, para que eu não seja enganado. Amém, amado? Para que eu não seja. Por que eu prefiro que todos vocês trazem a Bíblia? Para me acompanhar. Porque se vocês fossem um povo que não trouxesse a Bíblia, eu poderia abrir, fingir que eu estou lendo alguma coisa e vocês acham que está na Bíblia e não está. E pregar um monte de heresia, enganar o povo. Porque é isso que está acontecendo em muitas igrejas aí. Muitas igrejas. Por isso que é que nem eu já falaram comigo. Falei, nossa, pastor, você é vacinado mesmo dos profetas. Falei, eu sou mesmo. Eu sou vacinado com muitos profetas mesmo. Pode falar que eu vou analisar toda a profecia. E a Bíblia mesmo nos ensina que nós devemos julgar, sim, todas as profecias. Todas. Porque se um povo não estiver lendo a Bíblia, fica muito fácil de a gente enganar. Agora, se uma pessoa está aí no banco e tem o Espírito Santo, na hora o Espírito Santo vai falar, cuidado, aquele ali é lobo, não vem de mim, não vem. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter que dobrar os joelhos e orar para que as demais congregações abram os seus olhos para não cair no engano. Amém, amado? Não cair no engano. E tem muita gente sendo enganada. A mesma coisa aí no mundo, a mesma coisa agora quem está no poder ali. Está enganando o povo, mas não engana os filhos de Deus. Amém, amado? Não engana. Falou bonito, chorou lágrimas de crocodilo, mas a mim não engana. Não é só porque eu sou o oposto dele, não. É porque tem o Espírito Santo. Qualquer um que entrar, chorar, com lágrimas de crocodilo, falar bonito e vai dar tudo que o povo quer, o Espírito Santo chega e fala. Está enganando o povo. Está enganando o povo. Agora, como que eu vou abrir os olhos daquele que está lá no mundo? Não tem como. Mas pelo menos na congregação, a igreja, todos vocês, eu tenho que abrir os olhos e falar. Amém, amado? E falar. Aí aos poucos a gente vai chegando e avisando. Quem dá ouvido, como diz a Bíblia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a pessoa tem ouvido, ela vai ouvir. Senão, vai fazer que nem aconteceu quando Estevão estava pregando. O Estevão pregava o Evangelho e o povo colocava a mão nos ouvidos e falava, para, não queremos ouvir, para. E às vezes o pastor está pregando, às vezes o pastor está sendo usado pelo Espírito Santo, às vezes o pastor está pegando pesado até, mas a pessoa está assim, para, não queremos ouvir isso, não é bem assim, é blasfêmia, não é bem assim, está com os ouvidos tampados. Aí eles tampam os ouvidos e depois quer condenar o pastor, quer condenar o obreiro, quer condenar o irmão quando fala de Jesus. Não aceita a repreensão, não aceita a exortação, porque daí tampa os ouvidos. Agora por quê? Porque não existe o Espírito da verdade de dentro da pessoa. Quando eu tenho o Espírito da verdade e eu estiver no erro e eu não me preocupar em me consertar, o outro que tem o Espírito da verdade, ele vem e vai exortar, ele vai falar. E se eu me despertar e der ouvido a esse Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é a hora que eu dobro o joelho, é a hora que eu deixo o orgulho de lado, é a hora que eu choro na presença dele e peço perdão. Amém, amado? Assim nós fazemos, todos nós crescemos juntos espiritualmente. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Por isso que o Espírito da verdade, ele deve ser
ouvido. Fala para a pessoa do seu lado, deve ser ouvido. Fala aí. Deve ser ouvido. 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 6. 1 João, capítulo 4, do versículo 6. Ele deve ser ouvido. Quem achou, diga graças a Deus. Posso ler então? Como que está o título aí? Tem algum título na Bíblia de vocês? Desse capítulo 4? Como que está da senhora? Falsos profeta. É o título. Mas olha no versículo 6. Nós somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Quero ver. Quem é de Deus aqui? É mesmo? Então fala, ó. Nós somos de Deus. Agora diz assim, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Olha só. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. João está falando aqui. Se você conhece a Deus, então me ouve. Se você conhece Deus, ouve os pastores. Ouve os profetas de verdade. Ouve os ministros da verdade. Ouve os missionários. Aí fala mais assim, aquele que não é de Deus, ele não nos ouve. Que nem eu falei, tapa os ouvidos, não quero ouvir, não quero ouvir. Não é bem assim. Já fala que não é de Deus, não conhece a Deus. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então quem tem discernimento já sabe qual é o Espírito da verdade e qual é o Espírito do erro. E se você perceber, o Espírito está tudo com letra minúscula. E esse com o Espírito de letra minúscula, já não está falando já do Espírito Santo, já está falando de nós mesmos. Da própria pessoa, do nosso próprio Espírito. Não está falando com letra maiúscula aqui. E se eu estou no Espírito do erro, amado, eu não vou querer ouvir mesmo a verdade. Jamais. Não vou. Se eu tenho o espírito do erro e o espírito da mentira, você acha que eu vou querer ouvir a verdade? Sabendo que a verdade pode me libertar, como nós vimos lá em João, no início, e conhecereis a verdade vos libertará. Esse mundo está assim, está cheio de espírito desse jeito. O espírito do erro. Se você chegar e falar para um católico, por exemplo, nada contra, mas, por exemplo, olha só, olha o conhecimento da palavra. Se você chegar e falar, ó, essa Maria que você está devoçando aí, ela vai passar pelo mesmo juízo que nós. Eles vão ficar bravos, eles vão te apedrejar e vão te crucificar. E se você chegar e falar, ó, só que essa Maria aí, em hebraico, o nome dela em hebraico de verdade se chama Miriam, não é a Maria. Eles vão ficar doidos. E o Papa fala isso para eles? O padre fala? Não fala. E ele conhece teologia. Ele sabe que aquele nome Maria, em hebraico, é Miriam. Olha só. O bom do conhecimento? Miriam. É Miriam, não é nem Miriam, é Miriam. Olha só. Mas por quê? Porque eles têm o espírito do erro. E o espírito do erro, quando eles têm esse espírito do erro, eles não querem ouvir a verdade. Então eles preferem ficar no erro, achando que eles vivendo aquele espírito do erro, achando que lá na frente Jesus, com todo amor que tem, vai salvar depois. Você acha que ele vai salvar, mano? Quem acha que ele vai salvar no final? Não, vocês são espertos mesmo. Estão recebendo mesmo a verdade, porque se a gente sabe que ele não vai salvar. As pessoas vão para o inferno porque querem. O inferno foi criado para Satanás e seu demônio. As pessoas vão do inferno mesmo porque quer, vai de lambuja mesmo. Pega o trem andando, né, ou a rabeira do caminhão andando e vai. Ele está indo porque ele quer. E mesmo Jesus amando a pessoa, o amor dele não vai salvar a pessoa do inferno. Não tem como. Sabe por quê?
Porque se ele olhar para uma pessoa, por mais que ele tenha amor, e olha para uma pessoa, porque a pessoa foi para o inferno, porque ela viveu o tempo todo no pecado, se ele pensar em algum momento, se ele pensar em algum momento de olhar para aquela pessoa, que a pessoa está lá no inferno, mas ele olha o justo. Aí ele vê que aquele que foi para o inferno perdeu a salvação, porque viveu o tempo todo no erro. Aí ele vai ver aquele que sacrificou a vida, abandonou o pecado, abriu mão de tudo que o mundo te oferecia, só para servir Jesus. Aí essas pessoas vivem nesse espírito do erro. Por isso que você tem que ter o espírito da verdade. Digam graças a Deus. Por isso que a verdade deve ser falada. Um dia todos o virão e conhecerão a verdade de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 10, 11, fala da seguinte forma: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para mostrar a tamanha suprema da autoridade do nosso Senhor Jesus. Palmas para eles, amados. Palmas, isso. Mas muitos não conseguem ouvir a verdade quando é dolorosa. Mas somente ouvindo podemos ter fé. Quase no final da mensagem, Romanos capítulo 10. Volta um pouquinho para trás. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. A verdade dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Eu estou sozinho na igreja? Então fala, dói ou não dói? Dói, amados. Dói. A verdade dói. A verdade machuca. Agora a mentira não. A mentira desce como sabor de mel, né? Uma rapadura doce, uma cocadinha. É uma delícia. É ou não é? Mas a verdade dói, amado. E a Bíblia, ela nos confronta mesmo. Fala do nosso erro, do meu erro, do teu erro. Não está nem aí. A Bíblia não quer saber se você é pastor, se você é obreiro, se você faz parte de alguma congregação. Ele não está nem aí com você. Ele está assim, querendo te corrigir. Querendo dizer que você tem que ter o Espírito de Deus. Tem que ter o Espírito Santo. E se cuidar para não se apostatar da fé, porque muitos já estão se apostatando da fé. Qual é a diferença do incrédulo com o ímpio? O incrédulo é aquele que já está lá no mundo. O ímpio é quando ele já conhece a verdade, ele está na igreja, aí ele se desvia, aí ele volta para o mundo, aí ele se torna uma pessoa ímpia. E uma pessoa ímpia fica mais difícil dele voltar para a luz do que aquele que já está lá na trevas, que é o incrédulo. Pensa só. Para o ímpio retornar para Jesus, ele tem que se arrepender profundamente, amado. E o arrependimento de um ímpio não é da noite para o dia, não. Não é simplesmente ele se arrependeu de alguma coisinha e foi lá, Senhor, eu me arrependo em meia hora de oração. Ih, amados, ó, é muita oração, é muita lágrimas e leva dias. Leva dias. Leva dias. Existe uma frase que uma vez eu inventei, que até as pessoas vieram contra mim uma vez, que eu coloquei bem assim: ore, 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 até que se ore de verdade. Porque tem muita gente que ora, mas não está orando com a verdade. Eu, quando voltei para Jesus, você acha que eu simplesmente voltei, Senhor, me perdoa, amém, graças a Deus, palmas para Jesus? Você acha que foi assim? Não foi, amados. Foram meses até. Volte e meia chorando na presença de Deus, enquanto eu não sentisse o perdão de Deus, enquanto eu não sentisse o Espírito me consolando, me trazendo de volta, não parava. Não parava. Eu tinha que mostrar
para Deus o quanto eu estava realmente arrependido. E naquele momento eu comecei a abandonar os vícios, eu comecei a abandonar o pecado, eu comecei a tirar coisas assim que não tinha nada a ver mais com Deus, coisas que me satisfaziam. Eu tinha que me apresentar para o Altíssimo como que eu tinha que me arrepender. Por isso, amado, que um ímpio, quando ele sai, para ele retornar é muito difícil. Só mesmo quando ele quer mesmo voltar. Tem ímpio que fala, ai, eu estou arrependido, mas ele não vem para a igreja. Daí não é arrependimento, se chama o quê? Remorso. Remorso. Por isso que aqui em Romanos capítulo 10, do versículo 17, fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem? De quem? De Deus. É pela fé. Quando eu chego na igreja, eu sento e abro meu coração, eu não abro meu coração para o pastor, eu abro para a palavra, amém? E essa palavra aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele é a própria palavra. É Ele que fala no seu coração. É Ele que te ensina. É Ele que fala para você. Às vezes eu estou pregando uma coisa aqui, mas o Espírito Santo já está falando uma outra coisa para você. Não que Ele está falando ao contrário do que Ele está falando aqui para mim. Acontece que Ele fala de uma forma para você entender a mensagem que está saindo daqui do altar. Isso é muito forte, amado. Muito forte. E às vezes é que nem domingo. Domingo o Espírito Santo me tomou aqui na Santa Ceia e Ele falou. Às vezes você está com problema com você e você está colocando culpa no marido, está colocando a culpa na esposa, está colocando a culpa nos filhos, sendo que na verdade, quem precisa de ajuda não é nem a pessoa que está lá no erro, é você mesmo, porque está dentro da igreja. Como se eu estou ruim dentro da igreja, daí eu vejo que um familiar meu está fora da igreja, aí eu estou ruim. Aí eu vou colocar a culpa no fulano, sendo que na verdade eu que estou precisando de ajuda. O Espírito Santo me tomou, eu peguei e falei, mas quando eu falei, amados, aqui em cima no altar eu vejo o rosto de todos vocês, de todos. Quando o Espírito Santo soltou isso, 3 pessoas, um abaixou a cabeça, o outro fez assim para o outro, e o outro fez assim, porque o Espírito Santo falou com essas 3 pessoas. O Espírito Santo alertou, o problema não é o que está lá, o problema é com você. Porque se eu resolver a minha vida, eu posso conseguir resolver o que está em volta de mim. Amém, amados? Porque nós temos que ser luz, tem que ser o sal da terra. Essa é a grande verdade. A gente ora para a gente ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a luz. Se a minha casa está em trevas, por que eu vou ficar em trevas se eu estou sendo luz? Não faz nenhum sentido algum. O negócio é você ter o Espírito Santo, é você se encher de luz, e por mais que a tua casa esteja em trevas, você colocou o pé, tem que iluminar. Amém, amado? Tem que iluminar. É que nem essas lâmpadas, se nós apagar tudo aqui, nós ficamos na escuridão. Mas se a gente tocar na tecla e acender, a luz ilumina. Então observa. Mas a gente tem que ouvir essa palavra aqui. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Quase no final. Vamos lá em 1 João novamente, capítulo 5. Porque além desse Espírito ser ouvido, deve ser ouvido, ele também testemunha sobre a verdade. Então não tem como errar. Ele testemunha sobre a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. Beber da água da fonte aqui. Se achou, diga graças a Deus. Diz assim, versículo 6. E esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Olha só, ele veio por água e sangue, que é o Senhor Jesus. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Porque 3 são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são
um. Ou seja, o Pai, Deus, a palavra, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E esses três são um só. É que nem um casamento. Vocês que são casados, nós que somos casados, a partir que nós casemos, nós se tornamos uma só carne. Você com a esposa, com o marido com a esposa, eles se tornam um só, uma única carne só. Observe. Por isso que quando acontece traição no meio, quando o marido se envolve com uma outra mulher, ou vice-versa, aí já não se torna uma só carne, porque chega a terceira pessoa e parte tudo no meio. Pum! Manda um para o lado e outro para o outro. Aqui, os espíritos são um só. A palavra é dada para todo mundo da mesma forma. Amém, amado? Então é Deus, a palavra que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Aí fala assim, no versículo 9. E os três, agora são os três juntos. São o que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Amém? Todos eles concordam. O Espírito, a água e o sangue. A água que purifica, que lava, que transforma, como o sangue que nos lava e também nos purifica de todo o pecado. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. E além de testemunhar sobre essa verdade, nós somos chamados para ser testemunha de Jesus por todo o mundo. Atos capítulo 1, já no finalzinho agora da mensagem. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga graças a Deus. Então eu vou ler aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O termo real para a virtude se chama dunamis, que significa poder real e poder de ação. Então, além de você receber o Espírito Santo, você recebe poder. Poder real e poder de ação. Olha só, mano. Olha, é importante você ter o Espírito de Deus. Porque a verdade do Evangelho deve ser anunciada. Não precisamos ter medo, porque Deus está conosco, confirmando o quê? A sua palavra. Amém, amado? A sua palavra. Por isso que você tem que testemunhar esse Jesus que está na tua vida. Para nós encerrar, Marcos capítulo 13, versículo 11. Aí nós já vamos buscar a face do nosso Deus. Marcos capítulo 13, versículo 11. Quem está cansado diz amém. Olha só, acho que eu vou fazer uma vigília então. Marcos 13, versículo 11. Amém? Diz assim. Olha só. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregares, não estejais sólitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que foi dado naquela hora, e isto falar, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Que quando você tem o Espírito Santo, amado, você é tomado para falar. E quando é para falar, amado, o Espírito Santo vai falar, vai falando, vai falando, vai falando. Não cesse. Por mais que a pessoa não goste, mas você tem que falar. Amém? Às vezes o pastor pode pregar uma mensagem pesada e a pessoa não gostar. Se eu pensasse, puxa, mas essa pessoa não vai gostar, aí eu vou ter que arrumar uma mensagem tão bonita e boa para essas pessoas. Quem que vai entrar no juízo? Eu ou as pessoas? O pastor. É eu que vou entrar no juízo. Aí a pessoa pode até sair alegremente, feliz da sua vida, para casa. Nossa, que mensagem maravilhosa desse pastor. O povo pode ser tão feliz,
vai dormir alegremente. Mas o pastor não. Ele fecha a porta, o Espírito Santo já vem. Por que você não falou aquilo que era para falar? Aí a pessoa dorme tranquilo e o pastor fica atormentado. Não consegue nem dormir. Aí para consertar. Difícil, amado. Por isso que eu prefiro atentamente ler realmente as mensagens que o Espírito Santo dá. Por isso que eu continuo batendo na mesma tecla. Esse negócio de dizer que eu prego, que eu vivo, é papo furado. Eu prego porque eu vou viver. Porque eu vou ser cobrado por isso aqui. A gente vai ser cobrado. Amém, amado? Vai ser cobrado. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Por isso, amado, busque o Espírito Santo da verdade em sua vida, para que nunca seja enganado. Amém? Busque. Por isso que agora, nessa noite, você vai buscar. Vai buscar. Você vai se concentrar, você vai fechar os teus olhos, você vai orar, você vai buscar. Ah, pastor, eu não sei cantar esse louvor. Não, o pastor ensina, ou ore, mas busque. Eu quero o Espírito Santo, eu quero esse Espírito da verdade. Se concentra. Amém, amado? Se tiver com vontade de fazer o xixi, se aguente também. Fica, mas não saia do teu lugar, para nada. Porque a ordem do Espírito Santo daqui do altar é você ficar no teu lugar, orar, buscar a face dele e ter uma experiência com ele. Amém? Palmas para Jesus. Isso, bem forte para ele. Para você ter essa experiência com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Então, com a mão no seu coração, você vai buscar o Espírito da verdade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adoramos a Ti, meu Pai. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Em Espírito, em verdade, te adoramos. Canta, igreja. Te adoramos. Solte a voz e cante. Em Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Casa de Deus, onde flui o amor, amamos a Ti, Senhor, para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é vir na casa de Deus, onde flui o amor,
fala com o coração. te adoramos, Bem alto, em espírito, em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. te adoramos, Fala para ele, Rei dos Reis, Rei dos Reis ou adore a ele, e Senhor, e Senhor, te entregamos te entregamos o nosso viver. nosso viver, Rei dos Reis Rei dos Reis e Senhor, e Senhor, te entregamos o nosso viver. te entregamos o nosso viver, Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar no altar do Senhor. no altar do Senhor. Meu prazer Meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de onde flui o amor. onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar No altar do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Esse amor está fluindo em sua vida agora. Então busque a Ele, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo, venha com teu santo poder sobre nossas vidas agora. Nos preenche da tua presença, nos capacita, meu Pai, cada vez mais. Queremos viver, meu Deus, uma vida de fato e de verdade com o Senhor. Queremos, meu Pai, realmente ter esse espírito da verdade, para que nós não venhamos enganados pelo mundo, porque a verdade vem pelo Senhor Jesus, porque o Senhor é o único que nos guia para a verdade, e queremos realmente dar ouvidos ao Senhor e testemunhar sobre a verdade que é o Senhor. Derrama a tua presença, venha sobre nossas vidas, fala com Deus aí, meu amigo, minha amiga. Não espere pelo pastor, é você e aí, porque o pastor está buscando para ele, aí você tem que buscar por você. Eu não posso buscar o Espírito Santo por você, é ao contrário, nós temos que buscar o Espírito Santo junto. Então busque para você, busque a presença de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós adoramos a Ti, meu Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Então vem, Espírito Santo, venha sobre nós. Isso, meu amigo, minha amiga. Você que tem boca, você que fala, então busque a Ele. Não fica no silêncio, porque você ainda tem boca, então fala com Ele. Deus ainda te deu voz para você buscar, para você falar com Ele. Converse com Ele aí no seu lugar. Fala para Ele: Senhor, eu não vim buscar bênção, eu vim buscar na verdade o Teu Espírito Santo, porque eu tendo o Espírito do Senhor, eu sou uma bênção.
aleluias, 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 meu Pai. Adoramos a Ti, Jesus. Sinta a presença do Altíssimo. Sinta a presença do Senhor na tua vida. Ele está passeando agora aí. Oh, Shabarabá, Shabarassim, Canterei, Shabaraias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, meu Deus. Nós te adoramos. Derrama da tua presença, derrama do teu Espírito sobre nós, meu Deus, porque precisamos do Senhor, meu Pai. Enquanto o mundo está em trevas, nós queremos estar na luz, para fazer com que o mundo, meu Pai, venha chegar até o Senhor, para testemunhar, meu Pai, as coisas grandes, as coisas maravilhosas que vêm do reino, que vêm do Senhor. Por isso, meu Pai, a nossa alma anseia por Ti. Passeia, Espírito Santo. Passeia, Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluias. Vem, Jesus. Vem na vida do teu povo. Vem em nossas vidas, meu Pai. Venha, meu Deus, com teu Espírito. Aleluias. Aleluias. No meio do teu povo aqui. Liberta os cativos. Vem dar-lhes um renovo em todo viver. Enche a minha alma de santo prazer. Vem, toque minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto e Te louvar. Senhor, me leva pra longe daí. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glorificado é o nosso Jesus. Te adoramos, te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus. Oh, aleluias, aleluias, meu Pai. Sinta a presença do Espírito de Deus na tua vida. Aleluia. Enche a minha alma de santo prazer. Vem, toque em minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto de Te adorar. Aleluias. Senhor,
Queremos estar junto a Ti, meu Pai. Queremos estar bem pertinho do Senhor. Queremos estar sempre, sempre, sempre na Tua presença. Sempre, 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 meu Pai, nos envolvendo com Teu Espírito. Aleluias, meu Deus. Como é maravilhoso sentir a Tua presença. Mesmo sabendo, meu Pai, que somos pessoas cheias de defeitos, cheios de falhas, com muitos erros, com tantas coisas para consertar. Mas ainda assim, meu Pai, o Espírito nos consola, nos fortalece. Mesmo assim o Teu Espírito nos renova. Amamos a Ti, Senhor. Amamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus verdadeiro. Derrama sobre nós do Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua presença. Levanta aqui, meu Pai, nesta igreja, um povo forte, meu Deus. Levante aqui, meu Pai, futuros pastores, futuros obreiros, meu Deus. Levante aqui, meu Pai, um povo verdadeiro que vem Te adorar de fato e de verdade. Aleluias, aleluias, aleluia. Nós Te adoramos, meu Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Tu és o nosso Deus. O Senhor é o nosso tudo. Eu Te amo, Jesus. Eu Te adoro, Senhor. Vem, Jesus. Chama por Ele e fala: vem. Vem, Espírito Santo. Não demore a chegar, meu Pai. Oh, meu Deus. Por isso, meu Pai, o Senhor conhece, meu Deus, o nosso futuro. Por isso que o Senhor, quando a morte chegar, Senhor, antes, derrama do Teu Espírito, derrama da Tua presença. Não deixa que nenhuma das Tuas ovelhas, meu Pai, quando o dia chegar de sua morte, Pai, que esteja batizada com Teu Espírito ainda em vida, que seja cheio da Tua presença em vida. Por isso, Jesus, adoramos a Ti. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Isso. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. De preferência, eu gostaria que fechasse o corredor. Amamos o Senhor acima de tudo, meu Deus. Amamos o Teu Espírito acima de tudo. Não tem nada de melhor, meu Pai. O Senhor é o nosso tudo. Sabe, Jesus, aquele rapaz chegou e falou: bom mestre. Aí o Senhor fala: por que me chama de bom mestre? Por que me chama de bom? Aí eu entendi que o Senhor é sempre chamado de bom depois que tudo é feito no final. Não tem como chamar Jesus de bom no momento que está tendo aquele trabalho, mas quando é encerrado, aí a gente fala que é bom. Por isso que o Senhor Jesus mesmo disse: por que me chama de bom? Porque ainda na verdade não terminei a missão. O dia que eu estiver na cruz, sendo pregado, o dia que eu entregar o meu Espírito
aí sim me chama de bom. O Senhor é bondoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é o meu Senhor, é o Jesus da minha vida, é o Jesus da minha alma, é o Senhor de todo o meu ser. Eu te amo, Jesus. Olhe pela pessoa que está do seu lado. De repente essa pessoa precisa da tua oração. Senhor, traz a cura para quem precisa agora. Se tiver gente enferma aqui, do altar, eu falo, em nome do Senhor Jesus, que a profecia é essa: seja curado. Seja curado na alma, seja curado das feridas. Se você tiver com alguma ferida do seu passado, essa ferida vai agora ser curado. Se a tua alma está vazia, ela é cheia agora. Então seja curado, curado na alma, curado no sangue, curado no corpo. Se há uma enfermidade física, seja curado, seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus. Se o seu problema é vício, seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus. Seja transformado, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Bem forte para Ele. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado. E diga assim: seja curado e abençoado. Determine essa cura na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por ter me dado esta igreja para cuidar, por ter colocado em minhas mãos essas ovelhas para me cuidar. Por isso que eu peço ao Senhor, meu Deus, abençoa a vida de cada uma dessas ovelhas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Mas aquela palma bem forte mesmo. Isso, com toda a honra, com toda a glória e com todo o poder. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Em nome do Senhor.